Eu invisto em fundos imobiliários há 7 anos e durante esse tempo eu aprendi muito sobre essa classe de ativos. E um dos principais aprendizados foi analisar a qualidade dos imóveis, a localização, perfil dos inquilinos, diversificação entre os locatários, vacância física e financeira, se a gestão do fundo é confiável e transparente. Também analiso o dividend yield entregue nos últimos 12 meses e o preço da cota no mercado, para não pagar caro na hora da compra. E nos últimos anos, a gente está passando por uma fase complicada na economia, com juros altos, incertezas no cenário político e fiscal, inflação. Isso gera uma crise de pânico nas pessoas que acabam vendendo seus ativos de risco e migrando para renda fixa, que é mais segura e está pagando muito bem no momento. Então, muitas pessoas acabam vendendo seus fundos imobiliários a qualquer preço. As cotas dos fundos imobiliários desabaram. No curto prazo, isso pode ser bem desconfortável ver a cota cair, mas por outro lado, é nesses momentos que surgem as melhores oportunidades para quem está acumulando cotas com o propósito de geração de renda. Se o fundo tem bons imóveis, bons contratos, boa gestão, bons inquilinos e as cotas estão descontadas, comprar cotas descontadas em momentos de baixa pode aumentar muito o seu retorno no futuro. E foi justamente aproveitando essas oportunidades que eu comprei 4 fundos de tijolo para minha carteira, e o primeiro deles é o BTLG, que é um dos maiores e mais relevantes fundos de logística do mercado. E o BTLG atualmente está com uma rentabilidade de 7%. Eu possuo 200 cotas com preço médio muito bom, de R$ 90,84. Atualmente, o preço da cota está R$ 97,45. E essa é a prova que investir em fundos imobiliários descontados te dá a oportunidade de ganhar não apenas com os dividendos, mas também com a valorização da cota. E quanto menor for o preço da cota que você paga no momento da compra, maior é o seu retorno em dividend yield. E eu vou te dar um exemplo. Como o meu preço médio é de R$ 90,84 e o fundo pagou 78 centavos por cota no último mês, o meu retorno foi de 0,85% de dividend yield. E a conta que eu faço é a seguinte: você pega o valor do dividendo pago, que foi de 78 centavos, divide pelo seu preço médio, que no meu caso é R$ 90,84, depois multiplica por 100. Fazendo essa conta, você pode calcular o seu dividend yield mensal. E esse é o portfólio atual do BTLG. A gente pode observar que a maior concentração está em São Paulo. Eu considero um ponto bem positivo. Além de São Paulo, o BTLG também tem galpões no Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco. Os inquilinos são do setor de e-commerce, varejo, papel e celulose, logístico, e o perfil dos ativos é predominantemente logístico, 95%, e 4% industrial, e apenas 1% é varejo. O valor de mercado do fundo é de 4 bilhões e o valor patrimonial da cota, o valor justo, é R$ 103,81, e atualmente ele está sendo negociado com desconto, e o dividend yield pago nos últimos 12 meses foi 9,9%. O fundo possui 370 mil cotistas, possui 34 imóveis, praticamente nada de vacância, 1,6%. É uma vacância bem baixa. O gestor é o BTG Pactual e a taxa de administração é de 0,9% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. E o segundo fundo
imobiliário da minha carteira é o XPLG, também é um fundo do segmento logístico. Eu possuo 200 cotas desse fundo, com preço médio de R$ 89,49 e hoje ele está custando R$ 94,40, uma rentabilidade de 5,49%. E esses são os ativos imobiliários do XPLG11. A maior parte dos ativos estão em São Paulo, quase 50% dos ativos em São Paulo, 6% em Santa Catarina, 14% no Rio Grande do Sul, 13% no Rio de Janeiro, 7% em Minas Gerais, quase 10% em Pernambuco. E a maior receita em relação ao locatário vem da Leroy Merlin, Via Varejo, Renner e Mercado Livre. E o portfólio do XPLG é composto 92% imóveis e apenas 1% cotas de outros fundos imobiliários. E essas aplicações financeiras de 7% é o caixa do fundo. O patrimônio líquido do fundo é mais de 3 bilhões de reais e possui 342 mil cotistas. O gestor é XP e o administrador é a Vortex. A taxa de administração é de 0,95% e tem uma taxa de performance de 20% do que exceder do benchmark. E o terceiro fundo de tijolo da minha carteira é o GARI 11. Ele apresenta uma composição híbrida entre ativos de logística e de renda urbana. Eu tenho 3 mil cotas, meu preço médio é de R$ 7,98 e o preço atual da cota hoje é de R$ 8,54. Como eu comprei ele em um momento de queda no mercado, hoje eu estou com uma valorização de 7% com relação ao preço da cota. E o GARI 11 possui 40 imóveis, sendo 2 logísticos de renda urbana, possui 7 inquilinos e os imóveis estão localizados em 10 estados do Brasil. 66% dos imóveis é renda urbana e 34% é logístico. Os imóveis estão localizados 26% em São Paulo, 20% no Rio Grande do Sul, 10% em Pernambuco, 9% Bahia, 7% Mato Grosso, 20% em outros estados. E os inquilinos é o Carrefour, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, Brasil Foods, Air Liquid. O dividend yield entregue nos últimos 12 meses foi 12,7% ao ano. O fundo possui 314 mil cotistas, 0 vacância, isso é muito bom. E o valor patrimonial por cota é de R$ 9,22, então o fundo está sendo negociado com desconto no mercado. A administração é do banco da Ecoval e a gestão é da Guardian Gestora. E a taxa de administração varia entre 0,94% a 1%. E tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark. Todas essas informações estão no relatório gerencial. Eu estou fazendo uma leitura por cima, mas o ideal é entrar no relatório, ler todas as informações, conhecer melhor o fundo antes de tomar qualquer decisão de investimento. E o quarto fundo de tijolo da minha carteira é o GGRC. O fundo tem por objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, prioritariamente no segmento industrial e logístico, com uma finalidade de locação atípica ou venda. E eu possuo 2 mil cotas desse fundo, meu preço médio é de R$ 9,46, uma rentabilidade de quase 5% com relação ao preço da cota. E esses são os ativos imobiliários, os galpões logísticos do GGRC. Possui 152 mil cotistas, o patrimônio líquido do fundo é de quase 1,5 bilhão de reais e o valor patrimonial da cota é de R$ 11,31 e atualmente ele está sendo negociado por volta dos R$ 10, então está com desconto. A taxa de administração é de 1,10%.
10% ao ano. Os cotistas vêm aumentando com o passar do tempo. Em setembro de 2024, o fundo tinha 137 mil cotistas. Agora, em 2025, já tem 152 mil cotistas. O portfólio do fundo é composto majoritariamente por imóveis logístico, 22% industrial e 20% híbrido. E no Sudeste, os inquilinos Ambev, Lojas Americanas, Dafit, Covolan, Casas Bahia, Açaí, Supermarket, Cerati, Suzano. No Sul também, a Ambev é um dos locatários. No Centro-Oeste tem a Hering, Santa Cruz. No Norte, Copobras. Mas o interessante, antes de qualquer investimento em fundos imobiliários, é acessar o relatório gerencial, conhecer o fundo, os ativos, a localização, quem são os inquilinos, os gestores, a taxa de administração. Para você acessar o relatório gerencial, é só escrever o código do fundo, por exemplo, GGRC11 espaço RI. É só escrever no Google. Investir em ativos que geram renda é uma das formas mais inteligentes de construir um futuro financeiro sólido, seja por meio de dividendos, de aluguéis ou juros. O dinheiro começa a trabalhar por você e isso faz toda a diferença no longo prazo. Mas lembre-se que mais importante do que encontrar o investimento perfeito é ter disciplina, uma estratégia clara e paciência. A gente precisa entender que o tempo é um dos nossos maiores aliados e os verdadeiros resultados não aparecem do dia para a noite. O crescimento no início pode parecer lento, mas ele acelera quando os juros compostos começam a fazer efeito. E esses resultados são fruto de consistência, de escolhas bem feitas e de manter o foco, mesmo quando o caminho parece lento. Como diz André Segala, a direção é mais importante do que a velocidade. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like, inscreva-se no canal. Obrigada pela sua companhia até aqui, um abraço e até mais.